Igreja Batista de São Mateus do Sul, servindo e amando. Deus está me direcionando para eu voltar a falar sobre um assunto que alguns domingos anteriores eu falei, que está me preocupando o meu coração, que é finanças. Vida financeira. Naquela ocasião, nós falamos quais são os motivos de não entrarmos em dívidas. Porque nós não devemos estar devendo a ninguém, essa parte de dinheiro. E os irmãos que estavam aqui devem se lembrar de alguns fatores que nós falamos aqui. Não devemos ficar em dívida porque estamos denegrindo o nome do nosso Pai. Porque você não fica feliz se alguém chegar na sua casa cobrando a você, cobrando do seu filho, cobrando da sua esposa que comprou e não pagou. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho fica feliz em ver essa situação. Se envergonha o nome daqueles que não estão envolvidos e que sabem e que amam, que estão ali junto. Nós não devemos entrar em dívida, porque toda dívida vai ser paga, mais cedo ou mais tarde ela será paga, e nós precisamos saber disso. Deus não tolera caloteiro. Deus não aceita pessoa que diz dívida velha eu não pago, e a nova que eu tenho eu vou deixar envelhecer, né? Que aí vai não pagando nunca. Não, nós temos ter essa consciência. Nós vamos pagar a dívida, mas cedo ou mais tarde ela vai ser paga. Se você fez, ela será paga. Essa ideia que Deus te abençoe não existe. O sonho de Deus, o princípio de Deus é que ela seja paga. Nós podemos até perdoar a dívida, mas o sonho de Deus é que ela seja paga. Nós aprendemos que quando nós nos endividamos, nós não podemos investir na vida das pessoas. Por que Deus te dá recursos? Por que Deus te deu emprego? Por que Deus te dá dinheiro na tua mão? É dele, minha é prata, meu é o ouro. O que você tem no seu bolso, uma moeda que você tem, seja ela moeda ou seja um papel moeda, aquilo ali representa ouro. E esse ouro, ele é de Deus. A Bíblia diz bem claro, minha é a prata, meu é o ouro. Então, se você tem algum dinheiro no seu bolso, ele não pertence a você, pertence a Deus. Então, quando Deus te dá um dinheiro, tem alguns objetivos. Um dos objetivos é você abençoar alguém. Você já abençoou alguém dando um dinheiro? Não é seu filho, nem sua filha, nem sua esposa, nem seu esposo. Mas você já foi tocado no coração para tirar um dinheiro do bolso e assim, olha, Deus falou no meu coração para te abençoar. Eu tenho conversado com as pessoas que não são membros da igreja, e elas dizem assim, onde já se viu alguém dar dinheiro para o outro? Eu fui lá fazer meu óculos, né? Aí eu perguntei para a moça lá, ela falou assim, não, que é isso? Isso é loucura. Não é loucura não, mano. Eu já recebi, como eu compartilhei, já recebi ofertas, as pessoas, pastor, Deus mandou dar para o senhor, amém. Tinha um objetivo. Às vezes era para suprir uma necessidade, às vezes era para que eu fosse canal para abençoar alguém. E muitas vezes eu já abençoei alguém. Aquele dinheiro não era para mim, era para dar para alguém. Então muitas vezes Deus coloca recursos nas suas mãos para você abençoar uma outra pessoa. Mas também é para abençoar você. O recurso que você tem é para abençoar você. Você comprar um sorvetinho, né? Você ir lá no fogão de lenha, almoçar um almoço delicioso, ir lá na pizzaria de Paiol, né? Com a sua família lá e abençoar você também, comer aquela pizza deliciosa, né? Ir lá na Casa das Tintas, comprar uma tinta lá para pintar a sua casa, ficar bem bonita, você está abençoando. Ir lá com a sua família todinha, lá no Tiãozinho, né? No lanche do Tiãozinho, comer aquele lanche delicioso, né? Você chega lá, fala aquele lanche lá, delicioso, você está investindo em você. Vocês estão entendendo? Se eu esqueci algum outro comerciante, você também está abençoado, tá? Por favor, tá? O pastor só lembrou desses, né? Não estou lembrando de todos aqui. Você entendeu que você vai abençoar os outros, mas também vai abençoar você. Mas também você vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu futuro, mas também você vai abençoar o reino de Deus. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, que muitas pessoas dizem, mas por que dá dinheiro na igreja, dá dinheiro para pastor e para você? Quando você entrega o dízimo, Deus abre porta para você no mundo espiritual e tudo que é jeito.
vale a pena a gente investir no reino de Deus. Quem investiu naquele homem que era mais rico do Brasil, perdeu dinheiro. Agora, se você investir no reino de Deus, eu digo para você, você nunca perde, você sempre ganha. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, entregue a primícia, entregue aquilo que Deus pediu e você verá o que Deus vai fazer. Amém? Então, o recurso vem. Quando você está endividado, você tem dificuldade de investir na vida dos seus filhos. Seu filho pede lá um picolé, está passeando com ele, eu quero um picolé. Você não tem dinheiro para dar um picolé para o seu filho. Mas quando você não está endividado, você vai lá e compra um. Dá um lanche para ele, leva ele num lugar abençoado para comer. Amados, Deus ele quer que você não fique endividado. A Bíblia diz bem claro no livro de Romanos, a ninguém deveis nada. Então Deus, é um princípio da palavra de Deus não ficar endividado. Aquela vez que eu preguei, eu falei, se você, quando terminei de pregar, eu falei, está ali no computador da igreja, uma planilha, você pode pegar para que você possa te ajudar para você fazer todas as suas, colocar ali todas as suas dívidas, e quando você faz uma planilha, você vê de fato aonde está indo o dinheiro que você recebe, para onde é que está indo, você vê bem claro. Eu vi isso e eu parei, a minha vida mudou depois que eu fiz a planilha. Você pode usar um computador, você pode usar um caderno, mas anote. Eu não sei quantas pessoas foram ali atrás e conversaram com o Gustavo e pegaram ali a planilha. Por certo, eu perguntei para ele, foram 3 pessoas. Amém para essas 3. Eu falei, quem quiser, quem precisar de uma ajuda, né? Eu estou à disposição. Ninguém me procurou. Aí eu anotei aqui. Por que as pessoas não me procuraram ou não pegaram a planilha ali? Primeiro, alguns podem ter medo, né, de procurar o pastor dá a dica e no próximo sermão sobre finanças o pastor usar essa pessoa como ilustração, né? Como certa vez uma pessoa estava em crise, passou pela crise, superou a crise, e eu falei, meu irmão, por que não procurou o pastor? Ela disse, pastor, não procurei o pastor porque eu não queria servir de ilustração no seu sermão. Como é que eu fiquei? Triste, né? Falei, meu Deus, que situação. Eu não pude ajudar a ovelha, porque ela falou isso. Pedi perdão a Deus, e eu tenho tentado mudar. E às vezes as pessoas não buscam a ajuda para sair dessa situação, porque dizem, não, as pessoas vão ficar sabendo. Isso é vergonha que a pessoa tem. Às vezes as pessoas não buscam a ajuda porque acham que ninguém vai se importar com ela. Ninguém vai se importar comigo. Se eu falar, a pessoa... todo mundo está em dívida mesmo, mas está em crise. Aí a pessoa vira as costas e deixa você lá sozinho. Eu quero dizer para vocês que muitos estão morrendo afogados por não pedir ajuda. Nessas praias que estão por aí, as pessoas entram dentro do mar, às vezes é uma correnteza, a pessoa nadou mais, depois fica cansado e a pessoa morre afogada, mas ela não pede ajuda. Isso já foi comprovado. As pessoas que foram salvas, e uma situação mais difícil ainda, o bombeiro conseguiu tirar o salva-vida, perguntou, por que você não pediu ajuda logo? Ele disse, eu estava com vergonha. Principalmente aqueles rapazes bonitão, né? Já imaginou o salva-vida tirando ele lá e fazendo respiração boca a boca para salvar ele? Aí ele falou, não, eu prefiro morrer. Tem algumas pessoas que não pedem ajuda, assim, não, já imaginou, as pessoas vão ficar sabendo, né? Muitas pessoas estão se endividando cada vez mais, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que pessoas são portas. Pessoas podem te ajudar. Quando você abre o coração, quando você derrama o seu coração diante de Deus em primeiro lugar, e você abre o seu coração com a pessoa certa, não é avisando, quem é a pessoa certa aqui na igreja que vai me ajudar nas finanças, que vai me dar dinheiro.
O pastor falou que aqui na igreja o pessoal dá dinheiro uns para os outros. Então, qual é a pessoa? Aí ele vai contando o seu problema para todo mundo, né? De um a um, até chegar alguém que dê dinheiro para ele. Quer dizer para você que esse não é o caminho. Mas Deus vai colocar uma pessoa na sua vida para te abençoar. A questão é, nós não devemos entrar em dívidas por causa desses motivos. Mas algumas pessoas continuam entrando em dívida. Algumas pessoas continuam na dívida, porque não buscaram ajuda e não buscam ajuda. Quer dizer, tem saída. Existe saída. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema hoje. Por que as pessoas entram em dívida? Eu não vou falar sobre o assunto da outra vez passada. Por que não entrar em dívida agora? Mas por que as pessoas entram em dívida? Por que as pessoas estão, a sua finança está arruinada? Ela abre a sua carteira, não tem dinheiro, vai com seu cartão de débito ou crédito e não tem crédito, não tem débito. O limite do seu banco já estourou. Por que as pessoas estão endividadas? Nessa viagem que eu estava indo para o Recife, e numa das paradas, né, no avião, eu comecei a pensar, ouvindo algo sobre finanças, e pesquisando, e Deus começou a dar uma palavra, e eu, no voo de Guarulhos até o Recife, eu abri o tablet e comecei a colocar o que eu estou falando aqui para os irmãos, ou uma parte do que Deus colocou no meu coração naquele avião, que eu quero compartilhar com os irmãos. Por que nós não devemos entrar em dívida? Por que as pessoas entram em dívida? Primeiro, por falta de humildade. As pessoas estão endividadas por causa do orgulho. Pastor, que é isso, pastor? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18. Provérbios 16, verso 18. E escute o que Deus fala ao seu e ao meu coração com relação a esse assunto. A soberba nada mais é do que o orgulho. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a quê? A destruição, algumas versões, outras versões diz a ruína. Então, a altivez do espírito, a queda. Então, o orgulho leva a pessoa à queda. Quando nós somos humildes, nós não vamos cair. Qual é a diferença entre o trigo e o joio? Uma das diferenças entre o trigo e o joio é que o trigo, quando o vento bate, ele vai, balança e depois ele volta. Ele é flexível, ele é humilde, diante da força do vento, ele cede. Já o joio, ele não cede, ele fica. E quando o vento vem mais forte, quebra ele. Vocês estão entendendo da importância da humildade? E o que o orgulho pode fazer? Muitos estão quebrados financeiramente por causa do orgulho. No livro de 2 Crônicas 26, verso 16, o rei, determinado rei, diz assim, ele vai e diz assim, eu vou fazer isso, e ele fez. Diz assim, mas havendo-se já fortificado, exultou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo de Deus para queimar incenso no altar do Senhor. Ele se orgulhou, eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quero. Em outras palavras, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Está nas minhas mãos, foi eu que trabalhei. Isso é o que? Orgulho. E o que é o orgulho? Ele precede a ruína. Muitos estão quebrados financeiramente porque são orgulhosos. E não admite que errou.
Aí começa a florear o pavão, né? Começa a pintar o pavão e consegue, tenta esconder a situação. Não adianta. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, se você puder abrir, abra. E escute, compartilhe, veja o que Deus fala. Deus diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que Deus está dizendo não é, seja orgulhoso, mas seja humilde. E quando nós somos humildes, Deus vai nos exaltar. Quando você ou eu reconhecemos da situação que nós estamos e pedimos a Deus perdão e mudamos a nossa atitude, Deus então nos socorre. E no livro de Tiago, que é antes de Pedro, antes de 1 Pedro, tem Tiago, capítulo 4, verso 6. Veja o que Deus nos diz. Tiago, capítulo 4, o verso 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graças a quem? Aos humildes. Precisamos reconhecer quem somos e aonde nós estamos. E quando isso não acontecer, não adianta nada eu falar para você, ou alguém falar para você, dizer assim, ó, não faz isso, não anda nesse caminho. Mas enquanto você não reconhecer, em outras palavras, você diz assim, realmente a situação está difícil. Eu estou quebrado financeiramente. Não tenho mais para onde recorrer. Amados, eu já passei por isso. De não ter mais limite no banco. De não ter mais limite no outro banco. De recorrer a algumas pessoas que eu sei que tinha, naquela ocasião, tinha dinheiro para me ajudar. E a pessoa disse assim, eu não posso. Que situação. Enquanto eu não caí, quando a ficha não caiu, meus olhos não foram abertos, eu não pude ver a saída e sair de onde eu estava. É necessário que você se humilhe diante de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que Ele vos exaltará. Se humilhe. Eu me quebrei diante do Senhor. E eu digo para os amados, se quebre diante do Senhor. Reconheça se você está endividado. Se você não está endividado, amém, louvado seja Deus. Mas se você está endividado, está devendo a torcida do Corinthians e do Flamengo, então você converse com Deus e diga, Deus, a situação está difícil. Eu estou quebrado financeiramente. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Primeira coisa é você reconhecer. E para você reconhecer, precisa de humildade. Eu preciso de humildade. Se eu não for humilde, eu não vou reconhecer que eu preciso mudar. Segunda coisa, que Deus falou no meu coração ali, está em Provérbios capítulo 10, verso 14. Por que as pessoas entram em dívida? Primeiro, por falta de humildade, são orgulhosas. Enquanto nós achamos, eu posso fazer, a gente vai se afundando cada vez mais. Mas, um outro motivo que me leva a entrar em dívida, Provérbios capítulo 10, verso 14, assim, os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Falta de conhecimento ou falta de sabedoria. Ouvi a história de um homem que ele, aos 18 anos, ele foi na concessionária e perguntou, quanto é que é esse carro? Carro top de linha daquela concessionária, que falou assim, custa tanto. Ele preencheu o cheque e pagou. Um jovem de 18 anos comprando um carro zero, top de linha. Eu não vou perguntar aqui a um jovem aqui, ô Douglas, qual um carro que você gostaria de comprar assim, top? Uma Dust, né? É mais novo você comprando assim com, não é em 80 vezes, 70 vezes, né? Aquele carnezinho, né?
e cada vez mais vai engordando você pagando cada mês. Não, você chegando assim à vista, quanto é que é mesmo? Tanto. Está aqui, o dinheiro. E dinheiro vivo assim, não é nem transferência eletrônica, com dinheiro mesmo. Está aqui. Foi aquele jovem com 18 anos fez isso. Ele era um empresário com 18 anos, um empresário bem sucedido. Só que o dinheiro veio, mas ele não sabia como gastar. Ele sabia como ganhar, mas ele não sabia como gastar. E em pouco tempo ele estava endividado. Quebrado. E ele não sabia mais o que fazer. Hoje ele tem uma rede de lojas nos shoppings ali na cidade de Curitiba. E ele disse bem claro, dizendo assim, olha, o que eu vejo ali no shopping as pessoas abrindo as lojas, depois de 6 meses, depois de um ano fecha. E eu, há 10 anos, eu continuo com minha loja aberta. Por quê? Porque ele aprendeu a ter o conhecimento de como usar os recursos que estavam chegando à sua mão. Como gastar aqueles recursos. Você tem esse conhecimento? Muitas pessoas, não, vai chegar o mês que vem, vai chegar a mesma quantidade, eu posso gastar mais. Eu posso gastar mais. E vai gastando. Nós precisamos ter esse conhecimento. Os sábios entesouram o conhecimento. O valor da sabedoria, ela é importantíssima. Ela é mais importante, amados, a sabedoria. O conhecimento, ele é mais importante do que o dinheiro. Quando Salomão, ele vai na presença de Deus, e Deus diz assim, peça o que você quiser que eu vou te dar. O que foi que ele pediu? Sabedoria. Se você quiser dizer para o amado que está ao seu lado, se é a sua esposa, assim, vamos buscar sabedoria, vamos pedir sabedoria. Ou então você diz para a pessoa, peça a Deus sabedoria que ele vai te dar. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus dá sabedoria a todas as pessoas. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria, ela é dada por Deus. A quem pedir, indistintamente, se é servo de Deus ou não, pediu, ele dá. Esse homem diz assim, depois da minha quebra, eu parei e eu refleti e eu comecei a ter conhecimento de como ganhar dinheiro e como gastar o dinheiro. Ele foi sábio. Nós precisamos, amados irmãos, buscar essa sabedoria que vem de Deus. Tiago capítulo 3, verso 15 até o verso 17, e ele diz assim, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente, depois tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então existem 2 tipos de sabedoria, a diabólica e a de Deus. Então peça de Deus, que vem do trono de Deus para te abençoar, e você realmente vai aprender. Pastor, a minha situação é muito difícil. Peça a Deus sabedoria, Ele vai te dar discernimento de como você vai agir. Salomão pediu sabedoria, amados. Se você já leu a história de Salomão? Se você não leu, leia. Leia o livro de Provérbios todinho. Foi ele que escreveu. A maioria dos provérbios ali foi ele. Leia lá no livro de primeira Reis e Segunda Crônica, Primeira Crônica, que fala sobre a história desse homem. Amados, na época dele, prata não tinha valor nenhum. Era ouro. A maneira dos empregados dele vestir era assim, fora do comum. Porque ele tinha sabedoria, as pessoas vinham a ele, pediam conselho e pagavam, davam oferta para ele. Davam dinheiro para ele, davam ouro para ele. É claro que ele terminou pervertendo o seu coração, mudou, o seu coração não foi mais um coração voltado para Deus. Se ele continuasse olhando para Deus, a vida dele seria totalmente diferente do início ao fim. Precisamos saber que Deus nos dá a sabedoria.
E muitas vezes, amados, nós entramos em dívida porque nós não temos conhecimento. O vendedor está ali para vender. E ele vai tentar vender, de um jeito ou de outro. Ele tem meta a ser alcançada, então ele vai tentar empurrar o produto dele. E muitas vezes nós não precisamos daquele produto. Precisamos compreender, amados, precisamos ter esse conhecimento, e Deus nos dá esse conhecimento. Creia nisso. E daqui a pouco a gente fica endividado, mas por que a gente não sabe? Porque nós não temos conhecimento de como sair da dívida, de como, por que não entrar, como a gente não sabe. Mas por que as pessoas entram em dívida? Primeiro, nós vimos, porque as pessoas não têm conhecimento, porque as pessoas são orgulhosas, querem ter aquilo que não é para ter naquele momento. Se o Douglas for lá comprar a doce dele hoje, primeiro que não vai comprar, porque não deu a sua ficha cadastral, né? Não passa, né? Mas se ele trabalhasse, ele podia comprar um carro menor, esperar um pouquinho, para daqui a pouco chegar lá no sonho dele. Talvez ele seja como eu, o meu sonho era comprar aquele carro. Quando eu tive condições, aquele carro já não valia mais, né? Tinha outro melhor. Quer dizer, para os amados, que tem um outro fator que faz as pessoas ficarem endividadas: falta de trabalho. A pessoa estava trabalhando, tinha um bom emprego, foi lá e comprou os bens, e daqui a pouco perdeu o emprego. E aí? Como é que vai pagar as dívidas? Se não entra, ele procura emprego, procura, bate uma porta, bate outra porta, e não tem emprego, ele fica endividado. A dívida bate na porta da casa dele. Às vezes as pessoas ficam endividadas porque não tem emprego. Mas também as pessoas ficam endividadas porque não querem trabalhar. O emprego vai até ele. Eles não, esse emprego eu não quero. É o preguiçoso. Se você quiser, lá em Provérbios tem vários textos sobre o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar. E Provérbios 24:4 diz assim: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. O preguiçoso, diz um outro texto de Provérbios: eu não vou trabalhar porque tem um leão solto na rua, ou lá na plantação tem um leão solto lá, eu não vou, eu fico em casa. O preguiçoso, ele não quer, ele não faz. Diz um texto de Provérbio: a comida está na frente do preguiçoso, mas ele não come porque não quer ter o trabalho de colocar na boca. Amados, muitas pessoas às vezes não têm nada porque não trabalha. Ele está dentro de casa, mas não ajuda seu pai, não ajuda sua mãe. Não faz nada, está ali de braço cruzado o tempo todo. Nós precisamos entender que o trabalho dignifica o homem. E muitos estão endividados hoje por causa do trabalho. Um porque não tem trabalho, quer trabalhar, mas não consegue. Mas outros porque não querem, não querem trabalhar. Eu tenho meu pai e minha mãe que sustenta, tem alguém que vai me sustentar. Tem um governo que vai me sustentar. Como alguém falou que recebe as bolsas que o governo dá, bolsa isso, bolsa aquilo. Alguém ofereceu um emprego, vai aumentar o salário e eu vai perder a bolsa. E eu prefiro ficar com a bolsa. Não é bem assim, amados. Nós precisamos aprender que as oportunidades Deus vai nos dar. Talvez hoje você esteja desempregado, mas nós precisamos buscar a face do Senhor. Amado, você está desempregado? Você quer trabalhar? Eu vou dar um conselho para você. Segunda, quarta e sexta, de 3 às 4 da tarde, a igreja está aberta aqui para oração. Terça e quinta, de 8 às 9, a igreja está aberta para oração. Sexta-feira, das 7 até as 10, a igreja está aberta para oração. Vem orar aqui na igreja. Pastor, nenhum empregado vai vir aqui na igreja, um empregador vai vir aqui na igreja, nesse horário, para dar um emprego para mim. Não vai vir, não. Mas você está vindo na presença do Todo-Poderoso. Pastor, eu posso orar em casa? Pode.
Mas venha orar aqui na igreja com aqueles que estão aqui orando. Venha como igreja pedir, clamar. Eu tenho certeza que Deus vai abrir porta para você. E se você fica em casa assistindo televisão, brincando na internet, vendo coisas de internet, venha. Deus vai abrir uma porta para você. Eu creio nisso. Eu já tenho visto exemplos e exemplos. Deus quer abrir portas para você, mas você precisa ir na presença de Deus e derramar o seu coração na presença do Senhor. Falta de trabalho faz com que as pessoas possam ficar endividadas. Outro, Lucas capítulo 6, verso 46. Por que as pessoas ficam em dívida? Ficam endividadas por falta de obediência à palavra de Deus. A irmã Mari mandou um recadinho, né, lá para a Gilva, no WhatsApp, para ela escutar uma determinada mensagem, e disse: fale para o pastor escutar essa mensagem do pastor Luciano Subirá, sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É interessante aquela palavra. E eu trago essa palavra com relação a esse aspecto aqui também. Muitos estão endividados porque não escutam o que a palavra de Deus ensina. Hoje, na ministração da Gilva sobre o discipulado 1 a 1, ela falou o porquê de nós estudarmos a Bíblia. Para a gente ter conhecimento, ter a teoria, mas também a gente colocar em prática a palavra de Deus. Porque se você escuta a palavra de Deus e você não coloca em prática, você é igual àquele que olha no espelho, vê que você é bonito e daqui a pouco você sai assim: será que eu sou bonito mesmo? Aí você tem que voltar para o espelho novamente, você esquece de como você é bonito. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela está escrita para nós colocarmos ela em prática no nosso dia a dia. Os princípios da palavra de Deus precisam ser colocados em prática no nosso dia a dia. Ali naquela ocasião que eu estive lá no Recife, meu irmão falou: talvez você tenha uma oportunidade para dar uma palavra lá para os marujos, lá, que ele fez uma confraternização dos marinheiros, da turma dele. E pastor não perde uma oportunidade, né? Deu o microfone para o pastor falar, o pastor fala, mas ele pediu para mim orar, eu orei numa ocasião que a gente ia fazer um passeio à noite nos rios lá do Recife, na cidade lá. E estava chovendo, nós oramos, a chuva passou, a gente fez o passeio, quando nós voltamos, a chuva voltou a cair na cidade. Falei: oh Deus, obrigado. Mas no domingo ele pediu novamente para dar uma palavra, antes do almoço. E eu dei uma palavra. Rapidinho, dei uma palavra, ensinando os princípios da palavra de Deus. E foi interessante. Falei sobre a multiplicação dos pães, que eu já falei aqui para os irmãos, quais são os princípios que estão ali. E eu ensinei, expliquei tudinho e tal, sentei. Aí quando terminou a programação, depois do almoço, a gente estava lá conversando com um, com o outro. Um veio e falou assim: ô pastor, eu quero agradecer pela sua palavra. Eu falei: amém, que Deus seja glorificado. Ele assim, eu conversei com um amigo que agora ele vai ser responsável para fazer a próxima festa. Para ele buscar as pessoas que vão andar com ele, vão trabalhar com ele, pessoas certas, pessoas que sabem fazer. O senhor acabou de falar isso. Aí chegou um outro e falou assim: fulano, ouviu a palavra do pastor, né? Você chama as pessoas para trabalhar com você, as pessoas que sabem, que vão te ajudar. As pessoas certas. Então, aqueles homens, eles ouviram a palavra e estavam colocando em prática. E muitas vezes nós ouvimos e não colocamos em prática. Sabemos qual é o que Deus fala, mas a gente não coloca em prática. Eu fiz vários cursos sobre finanças, amados. Mas cada vez mais me endividando, cada vez mais. Não estava colocando em prática os princípios da palavra de Deus. Escute o que diz no livro de Lucas, capítulo 6, verso 46 em diante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu
vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e a não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós precisamos ouvir os princípios da palavra de Deus e colocar eles em prática. A tempestade vai vir sobre aquele que coloca os princípios em prática ou não. É isso que Jesus está dizendo. A tempestade vai vir sobre todos. Mas aquele que vai permanecer firme é aquele que cavou e achou a rocha e ali colocou o alicerce da sua casa. Em outras palavras, ouviu o princípio e colocou ele em prática. O pastor Luciano Subirá, falando sobre aquela mensagem que eu citei, ele fala sobre a palavra de Deus. Existe a palavra de Deus que ela é geral. O que eu estou falando aqui é uma palavra geral. Mas ela precisa ser individual para você. Primeiro Deus fala no geral, você tem que ser praticante da palavra, ouvir a palavra, ser praticante, para que os detalhes que você precisa, quem vai dar vai ser o Senhor. Muitas vezes nós queremos o detalhe, a chave que vai abrir a porta, mas nós não queremos viver o princípio da palavra. Aí eu coloco a culpa em cima dos pastores. E eu não quero ser esse tipo de pastor, que as pessoas sejam dependentes de mim. Eu tenho que ir lá no pastor, porque o pastor tem uma palavra. Se vem, eu tenho que colocar diante de quem? De Deus. Você precisa ser dependente de Deus. Eu preciso só ser esse canal para levar você até a presença de Deus. Alguns não, vem a mim que eu vou resolver o seu problema. Venha na minha igreja que o seu problema ou todos os seus problemas serão resolvidos. Não é assim os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra e colocar ela em prática, para que os detalhes que vai fazer você sair da posição onde você está, Deus é que vai falar ao seu coração. Deus pode me usar? Pode. O líder de célula, alguém pode usar um determinado pastor, não sei, mas esse detalhe que está faltando é a partir do momento que você lê a palavra e você coloca ela em prática, no geral. Aí na intimidade, Deus vai falar, eu tenho um segredo para você. Tem uma saída, e a saída é essa, filho. Como é que você quer caminhar? Somente ouvindo? Você precisa praticar. Amados, eu não sou um bom pai, nem um excelente pai. Porque eu errei e errei muito como pai. Eu não sou um excelente esposo, nem um bom esposo. Eu estou lutando. Tem os defeitos que eu tenho como esposo. Se na casa dos meus irmãos ali eu vi o dia a dia deles ali. Não estou condenando eles de maneira nenhuma. Mas eles não têm o conhecimento da palavra. Então eles não vivem o que a palavra de Deus diz. É diferente o relacionamento do esposo com a esposa. É diferente o relacionamento de pai para filho. É diferente. Como eu me senti feliz e eu me comprometi, eu quero me comprometer com o meu sobrinho quando ele me levou no aeroporto, que eu cheguei ali no Rio, fui para casa da minha irmã, dormi lá. E no outro dia nós acordamos 15 para as 5 para ir para o aeroporto, para voltar para São Mateus. Ele chegou no aeroporto, ele me deu um abraço, eu vim conversando com ele sobre algumas coisas, a minha irmã, naquela meia horazinha até da casa da minha irmã até o aeroporto, conversando com ele, e quando chegou no aeroporto, ele me deu um abraço, ele sentiu, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei, se eu puder te ajudar. Ele falou assim, ore por mim. Eu preciso de oração. Amados, conhecimento e prática da palavra de Deus. Dependência de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra e obedecê-la. Se nós não conhecemos os princípios da palavra de Deus, nós vamos entrar na dívida.
nós ouvimos no sermão passado, por que não entrar? Por que as pessoas estão lá dentro da dívida? Por que não entrar dentro da dívida? Agora nós estamos vendo outro aspecto. Por que as pessoas entram? Falta de obediência à palavra. Eu desobedeci a palavra, fiquei endividado. Tem um outro ponto que eu quero deixar com os irmãos, e aqui eu termino. É a falta de planejamento. Planejar. O Douglas tem um sonho. Deus te abençoe no seu sonho. Agora planeje. Planeje. O planejamento, debaixo da vontade de Deus, você vai dizer, não, eu vou chegar aqui, vou chegar ali. O pastor Luciano Subirá, ele dando testemunho, ele morava em Guarapuava, e ele sentiu de Deus, e para onde ele ia, as pessoas diziam, Deus está levando você para a cidade de Curitiba. Você não vai ficar em Guarapuava. E ele assim, recebo. E Deus falou ao coração dele. E chegou um certo dia que ele falou com o seu pastor, disse, pastor, eu estou indo embora, você me abençoou, pode ir? E ele saiu. Mas ele não foi para Curitiba. Ele foi para a cidade de Irati. Mas que é isso? Deus não mandou ele lá para Curitiba? Deus não estava falando? Mas aquela não era a hora de ir para Curitiba. Era a hora de ir para Irati. Ele foi para Irati com uma equipe, montou uma igreja. Hoje existe uma comunidade grande. Você passa na rua, você vê lá, patrimônio bonito, a igreja está crescendo, está crescendo, está crescendo. E depois de um tempo, não sei quantos anos, Deus falou assim, agora chegou a hora de você ir para Curitiba. E ele foi para Curitiba. Isso é o que, amado? Planejamento. Nós precisamos planejar. Quais são os seus sonhos? O que você precisa? Planeje, coloque. É por isso que você precisa ter um orçamento. Que aí você começa a planejar. Eu posso ter isso, posso ter aquilo, mas hoje eu não posso. Eu não posso hoje trocar de celular, mas daqui a 6 meses eu posso trocar de celular. Eu não posso trocar de televisão, vai ficar com aquele 500 quilos, né, aquele com tubo, né? Aguenta mais um pouco. Você está assistindo televisão, está assistindo o filme ali. Por que se endividar para comprar uma Smart 3D? Que agora nem mais 3D, agora tem uma outra, é quadro, né? Uma outra imagem, né? Que não pega ainda aqui no Brasil, né? Tão bem. Mas vai devagar. Deus vai te dar as condições. E Deus dá condições. Planejamento. Não tem o dinheiro, não compra. Continua com a roupa. Durante anos e anos, quando eu dobrava a roupa, como eu falava, dobrava a roupa, o pessoal já dizia, já 3 quilos, é o pastor que está vindo. O casaco, né, do frio era o mesmo, né? Era o mesmo, todo mundo já sabia, é o pastor que está vindo lá. Mas por que eu vou me endividar mais para trocar de casaco de 6 em 6 meses? Está com 10 casacos. Não precisa. Os amados irmãos precisam entender planejamento. E quando a gente planeja, nós não entramos em dívidas. E quando nós entramos em dívida, para sair dela, não é fácil. Nós aprendemos, bem claro ali, quando nós endividamos, nós ficamos escravos da outra pessoa. Amados, que vergonha. É o nosso nome está no SPC, Serasa, alguém batendo na nossa porta, alguém dizendo na cidade que está devendo. E como pastor, é triste para o pastor. Que às vezes o comerciante não conversa com você, mas ele conversa comigo. Eu não posso falar, porque senão a pessoa pode ir lá e processar o comerciante. Mas ele diz, pastor, a situação está assim, 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 assim. Ore por mim. Aí, que situação? Nós precisamos tomar uma decisão, amada. Se você não tem planejamento, vamos planejar. Vamos fazer um planejamento. Pastor, pode fazer uma classe aqui sobre finanças? Como é que eu posso negociar as dívidas? Como é que a gente pode ajudar? Tem alguém da igreja que está se especializando nisso aí, você pode até pagar para ela. Não se endividar com ela, tá? Ela chegar e te ensinar como negociar, porque eu não sei como negociar. Mas ela está aprendendo como negociar, para te ajudar a pagar menos. Agora não adianta fazer a negociação e não pagar. Nós precisamos tomar decisões, de fazer um planejamento, de conhecer os princípios da palavra de Deus na área de finanças, que tem, amados, se eu não me engano,
Finanças é o terceiro assunto mais falado na Bíblia. Dinheiro é o terceiro assunto mais falado na Bíblia. Então isso é de fundamental importância. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus nos ensina. Vamos ler a palavra. Pastor, preciso de um trabalho. Então venha orar. Vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus para que Deus abra uma porta de serviço para você. Para que você possa ter o seu sustento. E se alguém não quer trabalhar, também não coma, diz a Bíblia. Não quer trabalhar, também não coma. Vá fazer o curso de faqui, né? Jejum e oração durante um bom tempo, até arranjar um emprego. É isso que a Bíblia fala. Mas nós não queremos isso, queremos que você tenha um emprego, que Deus abra a porta para você. Para que você possa chegar e honrar os seus compromissos. Falta de conhecimento, é você chegar, ou falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria que a todos dá liberalmente. E seja humilde. Seja humilde. De reconhecer, realmente eu estou numa situação difícil. E você ir na presença de Deus e humilhar. E dizer, Deus, o Senhor é o dono da prata e do ouro. Eu sou teu filho, me abençoa. Agora, Deus só vai dar o dinheiro para você, Deus só vai dar a porta só vai abrir se houver uma mudança de atitude. Conheço alguém, não vamos dizer o nome, não é aqui em São Mateus do Sul. Estava cheio de dívida. Alguém foi lá, quanto é que você está devendo? Estou devendo isso, aquilo, outro. Foi lá e pagou toda a dívida da pessoa. Foi lá e abençoou ela. 4 anos depois, ela estava toda endividada novamente. E aí? Mas por que se endividou novamente? Porque não mudou a atitude do coração. Nós precisamos, em primeiro lugar, mudar a atitude do coração. Mudou a atitude do coração, Deus vai abrir portas. Deus vai te abençoar como Deus quer me abençoar. Deus quer abrir portas para você, amado. Deus não quer que você, nem eu, fique endividados. Eu não quero mais ficar endividado. Estou pagando. Mas estou ali em dia. Está no azul a minha conta, como eu falei, está no azul. E eu espero que continue no azul sempre, até o dia que Jesus me levar ou no dia que Jesus voltar. Porque é triste ficar devendo. Se você precisa de ajuda nessa área, nos procure. Se eu não puder ajudar, eu vou indicar alguém. Eu não tenho dinheiro para dar para você. Ah, pastor, se o senhor está no azul, significa que o senhor tem dinheiro, você pode dar para mim. Eu não tenho dinheiro. Mas eu posso chegar e te abençoar, dando orientações, pedindo a Deus a orientação de Deus. Posso indicar alguém que pode te abençoar, para que você possa sair de onde você está. Agora depende de quem? De você. As ferramentas nós temos, Deus já nos deu. Mas nós sabemos usar essa ferramenta. Eu quero ensinar você a usar as ferramentas que eu usei. Eu quero usar. E ensinar você a usar essas ferramentas para que você possa abençoar outras pessoas. Eu sei que essa palavra foi para alguém que veio, porque eu tive uma luta muito grande. Se era essa palavra, se era outra, mas Deus mandou trazer essa palavra. Se você está no azul, está tudo bem. Isso aqui seja de consolo, de conforto para vocês. Assim, eu não vou entrar. Mas se você está numa situação de dívidas, Deus tem saída para você. Creia nisso. Amém? Porque Deus é o dono da prata e do ouro. Amém? Vamos orar. Convido você a baixar sua cabeça. Não vou pedir a ninguém a vir aqui na frente. Ah, você está endividado, vem aqui na frente, porque aí todo mundo vai ficar sabendo que você está endividado. Não vou pedir isso. Mas eu quero que você ore agora. Um coração contrito, Deus jamais irá desprezar. Deus jamais irá desprezar. Converse com Deus agora. E diga para Deus qual é a sua situação. Diga, Deus, a minha situação é essa, Deus. A situação está bem difícil, Deus. Eu não sei o que fazer, nem onde fazer. Deus me abençoa, porque eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso de uma saída. Seja humilde diante do Senhor. Porque chegou a sua hora dele chegar e te exaltar. E colocar você no lugar que Ele sempre planejou que você estivesse. A crise é uma oportunidade de Deus ministrar a graça dEle, o amor dEle,
Deus abrir portas na sua vida e você vê como Deus te ama. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus te ama. Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor ministre no coração de cada família aqui. Nós sabemos que algumas famílias estão endividadas, porque não tiveram sabedoria, não tiveram conhecimento, não obedeceram a tua palavra, simplesmente não foram humildes, mas entraram, foram enganados, Deus, foram cegos. Mas nessa noite eu te peço que o Senhor abra os seus olhos, que eles sejam humildes, que eles busquem o conhecimento, que eles dependam de Ti, que o Senhor o segure pela mão direita e o leve, ó Deus, no lugar onde os seus pés estejam sobre a rocha, onde eles jamais sejam abalados, onde as finanças deles estejam corretas. Ó Deus, abre portas de emprego para aqueles que precisam, Deus. Nós sabemos que vários servos teus que aqui congregam estão desempregados e precisam de uma porta de serviço para o sustento da sua casa, e com isso, ó Deus, as dívidas estão chegando e eles não têm como pagar. Mas eu te peço que o Senhor, que é o Deus de misericórdia, que é um Pai amoroso, Deus, abre essa porta, Deus, de serviço, independente da crise que possa acontecer no Brasil. O teu servo possa confiar em Ti e o Senhor possa segurá-lo pela mão direita e colocá-lo, ó Deus, no lugar aonde o filho deve ficar. É teu filho, ó Deus, que precisa da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Como é triste, ó Deus, ficar em casa olhando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Mas que os teus servos venham à tua presença, à tua casa, e derrame o seu coração diante do Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que um coração contrito, o Senhor jamais, um coração humilde, o Senhor jamais irá rejeitar. Que nós sejamos humildes, ó Deus, de reconhecer que erramos e que precisamos de Ti, e que precisamos das pessoas. Ministra no nosso coração, fala isso em cada vida aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Igreja Batista de São Mateus do Sul, servindo e amando.